A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês todos? Espero que estejam bem, espero que o coração de vocês esteja em paz. O objetivo desse vídeo aqui é dar continuidade ao primeiro vídeo que eu fiz a respeito dos profetas do medo, né? Que tem lançado medo ao coração dos brasileiros, ao coração de muitas pessoas. Sabemos que a igreja não anda bem das pernas no que diz respeito ao seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo e, portanto, precisa mesmo de muitas advertências duras, precisa de um chamado ao arrependimento, de um avivamento, de quebrantamento de coração. Isso estou plenamente consciente, mas isso eu também estou consciente também de que isso não deve ser feito com base no medo, com base no terrorismo, que é o que muitos profetas estão querendo fazer nesta nação. Querem advertir sobre os pecados da igreja, advirtam. Querem anunciar uma chamada ao arrependimento da igreja de Cristo, que precisa realmente façam isso. Mas lançar medo, terror sobre a vida das pessoas, esse não é o caminho de Deus. Nunca será o caminho de Deus. Hoje é dia 29, amanhã diz que tem algo muito terrível para acontecer no Brasil e talvez no mundo, onde o anjo da morte vai passar, de madrugada, de noite, de madrugada, não sei, ceifando vidas. Que benefício isso pode trazer para nós? Se isso vem da parte de Deus, vamos supor que isso venha da parte do Senhor Deus. O que isso pode trazer de benefício para a humanidade? E que novidade seria isso? Isso não seria novidade nenhuma, porque o vírus, a Covid-19 já tem feito isso. Já tem ceifado, a semelhança de um anjo da morte, milhares de vidas, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Morte por morte, a Covid já está fazendo este papel. E veja, vai acontecer grandes coisas. Então, muitos profetas, eles querem aterrorizar o coração das pessoas que já se encontram tão pesados, corações estes tão pesados por causa do desemprego, dessa crise financeira que nós estamos enfrentando, por causa dessa doença que tem ceifado milhares de entes queridos, milhares de vidas no planeta Terra. E aí vem ainda esses cristãos que deveriam ter o papel de lançar esperança no coração das pessoas, advertir sim a sua igreja com relação ao seu mau caminho, advertir sim a igreja, chamar a igreja a um compromisso e chamá-la com energia, que é o necessário, chamar a um arrependimento, ser enérgico nesse chamado, mas não aterrorizar. O terror não faz parte de Deus. É isso que eu quero falar para vocês. O medo não é a base do governo de Deus, do reinado de Deus. Isso está muito bem claro no Salmo 89, versículo 14, quando Deus fala que a base do seu trono é justiça e juízo, misericórdia e amor vão diante da sua face. Então, veja bem, a base do governo de Deus é justiça e misericórdia, que vai até a frente da justiça, abrindo caminho. Eu não estou querendo dizer que Deus ele não lança ameaças dentro da palavra do Senhor. Mas veja, qual o objetivo que Deus lança essas ameaças? Fazendo com que as pessoas voltem para os seus caminhos. Mas, pastor Éder, não é o que esses profetas estão fazendo? Não, 1000 vezes não. Estão aterrorizando. Estão querendo preparar o povo para uma coisa terrível que está vindo aí. O que é isso? Estimule a fé no coração das pessoas para enfrentarem essa tal coisa terrível, Que não estou me referindo a esse anjo da morte aí, esse tal anjo da morte, entre aspas, que diz virá amanhã. As coisas terríveis que estão vindo aí são frutos de nossos próprios atos. São as consequências dos atos da própria humanidade e que podem muito bem ser evitados. Podem muito bem ser evitados se nós passarmos a construir novas atitudes, passarmos a ter novas atitudes na nossa vida. Mas o medo, mesmo Deus sabendo que consequências dolorosas virão, olha só o que eu vou falar, mesmo Deus sabendo que consequências dolorosas virão sobre a cabeça daquele que é transgressor da lei de Deus, ainda assim Deus está com o transgressor procurando levá-lo ao arrependimento, procurando fazê-lo conhecer o amor de Deus. Olhe para a parábola do filho pródigo. Será que o pai lançou algum terror no coração daquele que transgrediu todas as leis da casa do pai? Basta olhar para o filho pródigo. Então, o Salmo 89, 14 fala que a base do governo de Deus é a justiça e a misericórdia.
E Deus mostra com clareza que o amor, ele não coabita, não habita com o medo, não anda junto com o medo. O amor não anda de braços dados com o terrorismo, com o medo. Aqui, em 1 João capítulo 4, versículo 18, fala: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo traz consigo a sentença ou a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Olha só, está falando que o que teme, ou seja, aquele que tem medo não é perfeito em amor, porque não pode existir medo naquele que ama a Deus. Não pode existir medo naquele que está debaixo da sombra do Altíssimo, porque ele ama a Deus. Porque o amor, o medo, ele não aperfeiçoa o amor, não aperfeiçoa ninguém no amor. Muito pelo contrário, ninguém vai para o céu por causa de medo das ameaças do inferno. Ninguém. Fosse assim, aqueles que estivessem lá no inferno, né, seriam merecedores do céu. Então, o medo, ele não anda de braços dados com o amor, nem o amor anda de braços dados com o medo, porque essa não é a política, não é a forma de Deus tratar a humanidade. Eu quero dizer para vocês aqui que na igreja de Esmirna, aqui até marquei para vocês aqui em Apocalipse, no capítulo 2, Jesus ele advertiu de algo ruim que viria sobre a igreja naquela época, mas que seria necessário. É isso que eu quero falar para vocês um pouquinho mais tarde aqui. Ele falou que o diabo lançaria alguém, lançará, né, como falou aqui, lançará alguns de vós na prisão para que sejais provados. Você lê lá em Tiago que a provação ela tem o objetivo de gerar em nós aperfeiçoamento moral e espiritual. Então Jesus, ele não veio trazendo uma notícia aterrorizadora, embora fosse algo muito difícil que eles fossem passar. A igreja de Esmirna naquela época passou momentos muito sangrentos, muitos cristãos foram martirizados, perseguidos naquela época, assassinados. Isso é terrível. Mas Jesus estava com cada um deles ali, e antes, quando Jesus deu essa notícia para eles, Jesus falou assim: ser fiel até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida. Veja que coisa maravilhosa, veja que coisa maravilhosa. Então eu quero falar 3 coisas aqui que nós não podemos esquecer diante das situações que nós consideramos ruins, e às vezes são ruins mesmo para nós, que o mundo passa e que precisa ainda passar, porque eu costumo falar que a dor ainda é necessária nesse mundo. Somos muito orgulhosos, somos muito imperfeitos, somos muito vaidosos, temos um coração perverso. Então, o primeiro ponto trata-se disso. Estamos em um processo educativo da parte de Deus. É lógico que se estamos em um processo educativo, o que está sendo educado em nós? O nosso coração tão indisciplinado, tão mal educado, tão perverso. E isso só pode ser educado através de muitas experiências dolorosas, infelizmente, né? Porque se nós nos apegássemos à palavra de Deus, não precisaríamos passar por experiências tão dolorosas, frutos de nossas próprias consequências. Então, como é que Deus faz para educar a nossa soberba, a nossa arrogância? Nos permitindo passar por momentos de humilhação. Não tem outra maneira de Deus educar a soberba a não ser passando pela moenda da humilhação. A pessoa fica humilde, a pessoa é tratada. Como é que Deus faz para curar a perversidade do coração do homem? Como que ele faz isso? Através da dor, do sofrimento. Isso faz com que o homem venha necessitar até mesmo dos seus inimigos. Isso faz com que o homem venha pedir ajuda até mesmo para aquele que ele odeia. Deus faz com que a pessoa não tenha a quem recorrer a não ser para aquela pessoa a quem ela odeia. Enfim, Deus tem inúmeras formas de tratar a arrogância do nosso coração, a perversidade do nosso coração. Então estamos em um processo educativo. Se estamos em um processo educativo é porque Deus nos ama. Deus tem um método pedagógico. A dor ela é pedagógica sobre este planeta. Ela é pedagógica, ela vem para educar o ser humano, para tratar do ser humano. O segundo ponto, existe a lei de causa e efeito. Existe a lei de causa e efeito. Enquanto no primeiro ponto, Deus permite muitas situações e programa até mesmo muitas situações dolorosas para nós passarmos, para aprimorarmos o nosso ser, a nossa alma, o nosso coração, existem situações também em que não foram programadas por Deus, mas foram, vamos dizer assim, programadas por nós mesmos, pelas nossas inconsequências e irresponsabilidades, que são as consequências que caem sobre a nossa cabeça como frutos de nossas próprias atitudes. É a lei de causa e efeito. Mas a lei de causa e efeito não tem na Bíblia Sagrada, pastor Éder. Tem sim, mas Jesus chama de outro nome. Chama de a cada um segundo as suas obras, ou seja, a cada um será dado segundo as suas obras. Também chama de semeadura. Não há colheita não há semeadura não há colheita sem semeadura.
É a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Então, essa é a lei de causa e efeito, conhecida como lei de causa e efeito. Olha para a humanidade, a condição moral e espiritual da humanidade. São atitudes santas que a humanidade está tendo? Não, são atitudes de impiedade, de perversidade, de malignidade. E pior que muitas vezes a igreja está envolvida nisso. Então, qual seria o resultado diante de todas essas atitudes, senão a dor, senão o sofrimento como consequências? Então, o que eu estou querendo dizer aqui somente nesses dois pontos, a princípio nesses dois pontos, que muitas coisas desagradáveis têm acontecido na humanidade. Uma, para o aprimoramento do ser humano, para o despertar da consciência do ser humano, e duas, também para o despertar mais como consequência das suas atitudes, como um alerta para que ele venha mudar os seus caminhos. Então vem como consequência dolorosa, como que dizendo, olha, não continue por aí, não continue nessa rota de destruição que você está caminhando. Por isso que Deus permite as consequências das nossas atitudes erradas. Mas veja, tanto no primeiro quanto no segundo caso, tanto no primeiro onde Deus, ele programa situações dolorosas, situações que vão trabalhar no nosso coração, quanto as próprias consequências das nossas atitudes, nesses dois pontos, há o amor de Deus trabalhando dentro de nós. Há o amor de Deus aperfeiçoando a nossa vida. E o terceiro ponto que nós não devemos esquecer, nenhum inocente é afetado pelo juízo de Deus. Aquele verdadeiramente inocente diante das leis divinas, ele não vai ser afetado. Ele pode ser afetado até, vamos dizer assim, no seu corpo. Os cristãos, muitos cristãos, eles foram inocentes quando foram devorados pelos leões, pela ordem dos imperadores implacáveis do século I da era cristã. Então, pastor Éder, eram fiéis a Deus, eram inocentes, mas foram devorados pelos leões. Outros foram queimados vivos, sim. Mas Jesus falou, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem fazer mais nada depois disso. Mas temei antes aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. O que Jesus quis dizer com isso? Que o verdadeiro dano não é aquele que acontece na matéria, no corpo físico, é aquele que acontece na alma. Porque o dano que acontece no corpo físico, mesmo em caso de assassinato, como dos cristãos na arena romana, não tem o poder de afetar o teu espírito. O seu corpo perece ali, enquanto o teu espírito alça voos para a eternidade, para viver um mundo glorioso de paz, de plenitude diante de Deus. Já aquele que é devedor à justiça divina, ele tem tanto o seu corpo afetado, quanto a sua alma mais afetada ainda pelas leis de Deus, lançando-o em tormentos eternos. Então, livre, verdadeiramente livre, é aquele que é inocente perante as leis divinas, por isso que nós temos que nos aprimorar espiritualmente. Então, nenhum inocente é afetado pelo juízo de Deus. E para terminar, não esqueça de uma coisa, que o medo, ele só traz tormento, perturbação. O medo, ele não é a base do governo de Deus, não esqueça disso. Por isso que fala aqui, no nosso texto, 1 João capítulo 4, versículo 1, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Tribulações, nós vamos passar de toda forma aqui na terra, sendo nós inocentes ou não. Lutas, vamos passar de toda forma. Mas por que você, cristão, está com medo? Por quê? Por que você está com medo? Não importa o que vem aí. Eu sempre penso uma coisa. Não importa o que vem. Não importa se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim. Se é boa, não tem problema. Mas não importa. O que importa é se nós estamos em Deus ou não. E você quer temer alguma coisa? Você insiste em querer ter medo de alguma coisa? Eu vou te dizer do que você precisa ter medo, já que você quer ter medo. Tenha medo de pecar contra Deus. Tenha medo de andar fora dos caminhos de Deus. Tenha medo de transgredir a lei moral de Deus. Tenha medo de amar o presente século com todas as suas concupiscências, com todos os seus pecados. Disso você tem que ter medo, porque isso pode causar a tua ruína eterna. Amém? Fique com Deus. Eu vou fazer ainda um terceiro vídeo, explicando sobre, dando sequência a esse estudo aqui, vou fazer ainda um terceiro e último vídeo explicando sobre a finalidade da profecia dentro da Bíblia Sagrada. Amém? Que Jesus os abençoe.